Fala pessoal, tudo bem? Eu nunca falei abertamente sobre isso, mas em 2019 eu fiz o meu estágio obrigatório da graduação no Canadá e foi uma oportunidade assim, acho que para todo mundo assim, a gente pensa em ir para fora, fazer alguma coisa assim, foi uma oportunidade muito importante para mim. E eu queria compartilhar um pouco isso com vocês, porque por mais que isso não tenha tanto a ver com engenharia de materiais diretamente, isso tem tudo a ver. Então, quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência, porque eu fui para o Canadá e eu não paguei nada, então fui com tudo de graça. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho. A propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Tudo começou lá em 2014, né, quando eu entrei na graduação. Eu entrei na UTFPR em Londrina, na verdade, né? E quando eu entrei nessa graduação, fiz uma IC e tal, e depois eu pedi transferência. Nessa época ainda tinha a oportunidade de ir com Ciência Sem Fronteira para fora do país, acho que era uma das formas mais fáceis que a gente tinha, mas se eu não me engano eu não me enquadrava em alguns pré-requisitos, eu acho que tinha que ter um tempo de curso, não era entrou na universidade e vai embora, e então eu não conseguia aplicar para isso. E aí quando eu vim para São Carlos em 2016, eu voltei meio que quase para o primeiro ano, pedi algumas equivalências, né? Peguei algumas equivalências e algumas disciplinas, mas aí o programa já estava quase encerrando, e tanto que ele encerrou em 2017. Mas óbvio que acho que para todo mundo isso, né, ir para fora, para outro país, seja para viajar, para estudar, trabalhar, às vezes é um sonho. E confesso para vocês que isso ainda é para mim, é uma coisa que eu tenho vontade de ir para fora. Todo mundo tem vontade de ir para fora, viajar, conhecer o mundo, enfim, acho que isso é normal do ser humano. E dentro da graduação aqui em São Carlos, né, na UFSCar, o DEMA tem uma parceria com a Politécnica de Grenoble, lá na França. Existem outras parcerias aqui da universidade, né, então o pessoal consegue ir para Paris também, enfim, existem outras universidades no mundo que isso existe, mas do departamento em si existia a possibilidade de fazer uma dupla formação. E isso também vale até mesmo para o pessoal da França. Tem alguns colegas aí que vieram da França, tem uma amiga minha que faz doutorado comigo hoje lá no mesmo laboratório, e ela veio para cá por causa dessa dupla formação, né, e ela está aqui com a gente até hoje. E o pessoal daqui do Brasil também é para lá, faz 2 anos de graduação lá, volta, termina a graduação aqui e aí sai com os 2 diplomas. Então depois do fim aí da Ciência Sem Fronteira, a melhor opção que eu tinha, né, a mais palpável de ir para fora ou fazer alguma coisa do tipo, era com essa dupla formação. Em 2017, como eu tinha muitas equivalências das disciplinas que eu já tinha feito em Londrina, eu acabava fazendo muitas disciplinas com o pessoal que era um ano mais velho que eu aqui na UFSCar, né, o pessoal que teria entrado em 2015. E esse pessoal já estava se preparando para tentar, né, para prestar ali o processo seletivo para ir para a França. Então, algumas pessoas vieram falar comigo, você não quer fazer francês e tal? E um dos pré-requisitos para poder ir para a França era ter o nível B1 de francês. E na época eu acabei não fazendo, né, eu ainda não tinha bolsa de iniciação científica aqui. E eu falei, não vou fazer. Passou um ano, eu já estava com a minha bolsa de iniciação científica, né, minha primeira bolsa FAPESP. E aí, durante esse processo, eu fui pensando, poxa, e se eu tentasse ir para a França? Conversava com um colega daqui, com o outro ali, o pessoal falava, acho que eu vou tentar. E aí eu pensei, não, vou tentar. Comecei a fazer francês e inglês em 2018, né, em agosto, só que o prazo para eu ter B1 era até março de 2019, então eu fiquei um pouco com receio de que isso ia dar certo, mas alguns colegas que tinham feito algo parecido um ano antes falaram que dava, falaram, vai que vai funcionar. E aí nesse meio tempo, conversando com alguns professores, a gente ficou sabendo que pro nosso ano, né, pro ano que eu iria prestar processo seletivo, não ia ter mais bolsa, então infelizmente nesse ano não teve bolsa e foi onde eu desisti de tentar ir para a França. Realmente não teria como ficar 2 anos na França sem bolsa. E aí nesse meio tempo eu já estava com a bolsa de iniciação científica da FAPESP e estava para vencer, então a gente iria pedir uma renovação. E eu cheguei pro meu orientador e falei, poxa, né, queria ir para fora, ter uma experiência internacional e tal. E nesse meio tempo ele falou, já que não vai dar certo essa questão aí da bolsa, né, de ir para a França, que você falou, né, você não tem mais interesse, a gente pode tentar pedir uma outra bolsa, né, para a FAPESP, que é a bolsa BEP, e aí a gente tenta ver se vai dar certo. Então a gente já pode colocar aqui no relatório final, né, que vai pedir a renovação do projeto, falar que tem interesse nessa bolsa e tal. E foi isso, a gente fez, recebeu a
recebeu a aprovação da bolsa, né, do segundo ano de bolsa da FAPESP, e aí nesse meio tempo a gente já escreveu um projeto para a própria FAPESP para ir para o exterior. Então, só para contextualizar, né, a FAPESP ela permite para que todos os alunos que tenham bolsa, seja alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, façam uma parte da sua pesquisa em outro país. E aí cada nível, né, graduação, mestrado, doutorado, tem um tempo máximo que pode ficar. Então, por exemplo, na graduação são 4 meses, no mestrado são 6 meses, doutorado 1 ano, e aí, se eu não me engano, no pós-doc você pode fazer isso fora 1 ano. Quando a gente aplicou então para a FAPESP, né, ela aprovou tudo certinho, e aí é legal falar porque eu falei para vocês, eu realmente fui de graça para o Canadá. Acho que as únicas coisas que eu paguei foi a gasolina para ir tirar o visto e as roupas que eu comprei, né, mala, essas coisas para poder ir. Bom, todo o resto da viagem, quem pagou foi a FAPESP, então eles pagaram meu seguro de vida, a minha viagem, o meu visto, pagaram as 4 bolsas, né, dos 4 meses e o auxílio instalação que é pago para os alunos que ficam acima de 3 meses. Então eu fiz um estágio lá no Instituto de Hidrogênio, lá da Universidade de Quebec, então eu fiquei numa cidade que se chama Trois-Rivières, que é uma cidade, em português seria Três Rios, e ela é no estado de Quebec, que é o único estado do Canadá que fala francês, então eles falam francês quebecois, né, um francês que seria tipo assim, equivalente ao português de Portugal pra gente, né, seria esse francês para os franceses, ele é um pouco diferente. E lá, então, o francês quebecois é a primeira língua e depois o inglês seria a língua secundária do estado. Tanto que era engraçado que alguns lugares que eu ia, sei lá, pessoal mais velho, acima de 30, 40 anos, não necessariamente falava inglês, geralmente eles falavam francês. Pessoal mais novo, assim, da minha idade, ou até mais novo, quem seria mais fácil você encontrar ali falando inglês, o pessoal que às vezes quer ir embora para algum outro estado, uma coisa assim. E foi muito legal lá no instituto, eu pude usar raio-x, MEV, fazia lá a absorção e distorção, eu tinha 6 equipamentos para fazer isso, nossa, era até, meu Deus. Tinha uma glove box para deixar armazenados os materiais lá dentro da atmosfera de argônio, igual que a gente tem aqui, né? O que a gente tem aqui, a gente tem 2 dessas, ela é um pouco maior, mas é a mesma coisa, foi algo assim relativamente parecido, e eu pude fazer parte da minha pesquisa. Então eu já fazia IC aqui há 2 anos, então eu tinha pedido a renovação, e o projeto que eu fiz do BEP era um projeto relacionado ao meu projeto no Brasil. Então eu peguei uma parte desse projeto, né, foi escrito outro projeto, né, uma outra programação, vamos falar assim, e desse projeto foi avaliado. Então a FAPESP aprovou lá o BEP, né, e aí eu fui fazer esse estágio lá. E é muito legal falar porque parte dos resultados que eu tive lá, que eu desenvolvi lá, a gente está publicando, né? Eu escrevi o artigo já, a gente está na etapa de corrigir esse artigo para depois submeter na revista. Então atrasou um pouco aí por causa da própria pandemia, enfim, isso atrapalhou um pouco, mas esse artigo ele já existe, então ele vai ser publicado aí nos próximos meses, talvez no mês que vem. Então eu fico muito feliz porque foi algo que eu fiz lá no Canadá, foi no estágio, tipo assim, deu errado algumas coisas lá, alguns experimentos que eu fiz, e a partir, não é que deu errado, mas eu percebi que tinha acontecido alguma coisa que não era para ter acontecido, e aí quando a gente foi avaliar, foi realmente investigar, falou, olha só, formou essa liga aqui, e não era para ter formado, o que será que acontece com essa liga? E quando a gente foi colocar ela para absorver, ela... Enfim, foi muito legal, e a gente está escrevendo sobre esse material aí. Então em breve eu vou falar para vocês, mas você já pode ler o meu artigo aí que eu publiquei recentemente como coautor. Vou deixar o link aqui na descrição. Só para lembrar você, esse link só vai ficar ativo até o dia 27 de outubro, não sou eu que controlo isso, tá? É a própria revista, mas até o dia 27 de outubro você pode baixar esse artigo de forma gratuita. Depois desse dia você vai ter que baixar ele através, por exemplo, do periódico da CAPES, que para quem tem acesso aí, estuda numa universidade, pode acessar, entra lá no periódico da CAPES, entra no sistema CAF, coloca os seus dados e você pode buscar as bases de dados, né, que a sua universidade paga, e você consegue acessar provavelmente esse artigo. Falando de modo geral, assim, o que eu fiz lá no laboratório, eu gostei bastante, né? Eu já tinha essa relação com o professor, já tinha conhecido ele aqui no Brasil,
e as atividades foram bem legais. Eu acho que para mim foi tipo um trailer aí do que seria a pesquisa, né, o que seria a pós-graduação. Naquela época eu só fazia o estágio, então eu entrava às 8, né, no horário que eu queria, e saía às 5, 6 horas, e depois disso eu não fazia mais nada. E foi muito legal porque hoje é o que mais ou menos acontece comigo. Então eu trago trabalho para casa, algumas coisas hoje eu faço até mais tarde, mas no geral eu só me preocupo com a pesquisa, porque eu não tenho mais as disciplinas para cursar, eu já cursei todas. Então hoje eu vivo mais ou menos como que eu fazia lá, né, vivia lá, e isso é muito legal. Então na hora que eu vi, poxa, acho que é isso mesmo que eu quero, e eu falei, não, eu vou tentar pós mesmo, porque foi muito decisivo para mim ter tido essa experiência, né, de só me preocupar com a pesquisa. Óbvio que eu tive que fazer as disciplinas, mas o foco é sempre na pesquisa, e eu falei, não, realmente acho que é isso que eu quero, eu vou tentar, vou seguir em frente e vou fazer o mestrado, doutorado, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, eu terminei a graduação, né, eu já estava me programando para terminar a graduação e já emendar no mestrado. Bom, falando aí um pouco da minha experiência de vida que eu tive lá, enfim, acho que foi uma aventura desde o começo, né? Tinha sido a primeira vez que eu tinha andado de avião, nunca tinha andado até então. E tem um amigo que trabalha lá em Guarulhos, lá no aeroporto, e eu falei pra ele, tô indo pro Canadá, assim. Aí ele falou, provavelmente você vai ir com um 747, podia ser o 777, mas ele falou, provavelmente é um 747, aí depois eu fui ver, realmente era um 747. Ele falou, é um avião grande e tal, pode ficar tranquilo, é super seguro. E aí eu entrei no avião, eu sentei entre duas senhoras, né, elas eram canadenses, e elas foram muito, muito gente boa comigo, eu tava super nervoso, né, nunca tinha andado. E aí era engraçado porque só tinha um brasileiro na tripulação, e aí eu perguntei um negócio pra ele, assim, tipo, puta vergonha, porque eu não sabia de algumas coisas, tinha que preencher um papel, que é um papel que você entrega quando você chega lá no país, né, você tem que entregar esse papel lá no pessoal da fronteira, esqueci o nome que eu não falo, mas enfim. Eu tinha que entregar esse papel lá, tinha que preencher o tanto de dias que eu iria ficar no país, enfim. E aí, a hora que eu saí do avião, a gente tava andando, essas senhoras super me ajudaram, foram falando comigo, não, provavelmente você vai ter que ir num lugar que é pra... tem que ter um lugar que a gente vai, né, porque a gente é cidadão daqui do Canadá, mas tem um lado lá que você vai ter que ir porque você é estrangeiro, enfim. E aí eu fui andando, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi foi downstairs. Uma das primeiras coisas que eu escutei em inglês, assim, que eu gravei bastante, foi a hora que a gente tava andando lá em Toronto, uma das funcionárias do aeroporto parou, tava indicando, falou, downstairs, que a gente tinha que pegar uma escada rolante e ir pro andar de baixo. E na hora assim, eu fiquei pensando, pô, downstairs, né, down, baixo, stairs, escada, stairs, eu lembrei daquela música, acho que é do Led Zeppelin, né, Stairs to the Heaven, uma coisa assim. E eu falei, tá, stairs, né, downstairs, andar de baixo. E aí a hora que eu cheguei, tava chegando lá, aquele papel que eu tinha que preencher, tinha uma outra pessoa também falando o que tinha que fazer, e falou assim, fold the paper, tipo, dobra o papel. Eu não sabia que tinha que dobrar o papel, acho que eu não vi que estava escrito. E aí o cara que estava atrás de mim percebeu que eu não tinha entendido, aí ele falou assim, ele mostrou o papel dele, falou assim, fold the paper. Aí ele dobrou o papel dele, aí eu, beleza, valeu. Aí ele, tipo, na hora não tava tão nervoso que eu não consegui raciocinar, tava preocupado, né, porque tinha que passar pela primeira avaliação, né, poderia até ser deportado, velho, nossa, que medo. E aí de assistir aquela série lá dos aeroportos, mano, nunca mais. E aí passei lá, entreguei os meus documentos, tipo, o policial me parou, fui falar com ele, o policial do lado era, tipo, muito bravo, tava muito bravo com um cara brasileiro lá, e eu falei, mano, eu vou voltar. Aí eu fui falar com um cara, o outro policial, ele foi super gente fina, ele chegou, oi, bom dia, tal, entreguei meu passaporte, falei, esse é meu passaporte, sou brasileiro, eu tô vindo fazer um estágio assim, esse aqui é a carta de aceite, esse aqui é o meu visto, esse aqui é a carta da universidade, a carta não sei o que, do meu projeto. A única coisa que ele pediu, cadê a sua apólice de seguro? Falei, aqui tá minha apólice de seguro. Aí, beleza, o que você vai fazer lá, fazer isso, tá, não sei o que faz, então seja bem-vindo ao Canadá, e carimbou lá o visto, lá e eu, nossa, foi assim, e tinha algumas coisas diferentes, obviamente, da cultura, né, a própria língua. Para os franceses é difícil o francês de lá, né, o francês québécois. O francês québécois para o francês da França é tipo o português de Portugal pra gente, né, às vezes ele soa igual, mas é diferente, as palavras podem até mudar ou tem um significado diferente.
Então seria mais ou menos essa relação que eu faria para vocês. Então na época eu não falava francês, mal falava inglês e estava num lugar que só falava inglês basicamente, né? Na cidade o pessoal basicamente falava francês. Então o pessoal que é mais velho, assim, 40, 50 anos, não falava necessariamente inglês, era mais difícil encontrar uma pessoa que falasse inglês nessa idade. Então eu lembro de ir, por exemplo, no supermercado, eu queria comprar, sei lá, queria fazer um bolo. Aí eu ia comprar farinha, comprar manteiga, essas coisas. Eu tava procurando farinha, né? E tipo, marca é tudo diferente, nomes, tipo, não é, a caixa das coisas é diferente, não é igual aqui no Brasil. E aí eu vi uma senhora assim, eu falei, perguntava pra senhora ali, né? Perguntei pra ela, falou, tudo bem, né? Eu sou do Brasil, assim, quero fazer um bolo, né? Mas eu não tô achando a farinha. Aí ela falou assim, que farinha o quê? Pega esse aqui. Só que aí ela, até eu entendi, né? Ela pegou uma caixa, ela, tipo, aqueles bolo pronto, que é só misturar o ovo e um pouco de óleo, de leite. E aí ela começou a falar, tá vendo isso aqui? E ela começou a falar super rápido. Aí eu falei, mano, não adianta nem eu falar que eu não entendi, porque eu não vou entender. Ela falou, entendi, eu vi os ovos. Ela falou, velho, já era. Eu falei, beleza, obrigado e tal. Aí ela foi super gente fina, assim, e eu falei, cara, às vezes aconteciam umas coisas assim, de não entender o que tava acontecendo, ou entender mais ou menos, tinha uns documentos que eu precisava pegar pra pegar a carteirinha. E aí, velho, eu comecei a falar francês, eu comecei a falar umas coisas super erradas, aí eu comecei a falar assim, je précis é tipo de precisão, é quando você precisa, você fala j'ai besoin. Aí, aí um colega meu que tava lá, que já falava mais francês, tá, ele foi pra França, aí ele foi, meio que interviu, falou, velho, enfim, coisas assim aconteceram, mas de modo geral foi legal. Eu fui pra Toronto, eu assisti o Toronto Raptors, nem assisti a NBA, mas eu fui lá no Scotiabank Arena e, mano, muito legal, velho. Muito legal. Fui pra Quebec, a cidade de Quebec, né? Trois-Rivières fica entre Quebec e Montreal. Eu fui nas 2 primeiras semanas pra Montreal e eu fui lá, né? Voltei, depois eu fui pra Quebec com um amigo meu tirar o visto dele americano. Aí no meio tempo a gente foi pra Toronto, assistimos o jogo da NBA. Eu tenho até um souvenir aqui, né? Esse negocinho aqui é de lá. Eu tenho uma camiseta aqui também que é do playoff, né? Você ganha lá no playoff. Enfim, foi assim uma experiência muito legal. Tô pensando em fazer um vídeo sobre essas curiosidades, essas coisas que aconteceram. Vamos ver, não sei se eu vou publicar aqui, se eu vou publicar no outro canal. De qualquer forma, queria agradecer você que chegou até aqui. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar. E se você quiser, você pode contribuir também para o canal através de uma doação que seja. Eu vou deixar aqui a chave Pix. Muito obrigado e até mais.